Olá, boa noite, irmãos. Mais uma vez, com a permissão do Senhor, estamos aqui para estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. Quero pedir a todos que abram suas Bíblias aí em Tiago, capítulo 1. O texto que nós vamos ler hoje é do versículo 2 ao versículo 4. Mas antes, queria pedir os irmãos continuassem orando pelos irmãos que estão enfermos. Dessa vez quero pedir que incluam aí uma tia da irmã Manuela. A irmã Manuela é a esposa do irmão Stone, está enfermo, está internada. Então os irmãos estejam assim, orando a Deus e orando pela família, que a irmã Manuela também ela está assim com suspeita de Covid e ela também tem alguns problemas de saúde. Então vamos estar orando pelaquela família, ok? Então os irmãos nos ajudam nesse sentido. Bem, irmãos, o texto que nós pedimos para os irmãos abrir é o capítulo 1 de Tiago, versículos 2, 3 e 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Perdoa para meus pecados, minhas falhas, e me ajuda, Senhor, nesse instante, estar assim, falando da Tua grandeza, da Tua misericórdia, e que possamos assim, ó Pai, a cada dia aprender com a Tua palavra e viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nos livra, Pai, de todo mal e nos dá, Pai, assim, força, ânimo, coragem, ó Deus, para estarmos assim, pregando o Teu Santo Evangelho e fazendo a Tua obra aqui na face da terra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, mas que o Senhor possa, assim, com a sua infinita misericórdia, estar nos usando para a louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. E obrigado a Deus pela vida da igreja, dos irmãos, também te pedimos pelos irmãos que estão enfermos, pelos missionários, que o Senhor possa estar abençoando e guardando a cada um. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Bem, irmãos, baseado nesse texto, nós queríamos falar o seguinte tema nessa noite: a alegria do crente é incondicional. Então o crente ele precisa ser alegre incondicionalmente, né? Porque uma coisa que o crente precisa ter e desenvolver cada dia mais é a alegria do coração, porque essa alegria ela vem de Jesus Cristo. Nós sabemos que termos alegria diante de tantas tempestades que existem no mundo é um tanto quanto difícil. Só Jesus Cristo mesmo para poder promover uma alegria no nosso coração, a alegria que temos de saber que estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, saber que Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. Então, por esses motivos e muitos outros, que nós sabemos que nós temos o dever de ser alegre. Nós temos o dever de ser alegre, não viver triste com as aflições desse mundo, porque desse mundo tudo passa. Então, se nós colocarmos isso nos nossos corações, nós vamos poder viver melhor, não para mim nem para você, mas para a glória de Deus, amém? Então, a alegria do crente, ela tem que ser incondicional. Está doente, alegre. Está alegre, mais alegre ainda. Enfim, o que estiver acontecendo, mas está sempre com o coração alegre, porque é uma alegria que brota de Jesus Cristo nos nossos corações. E podemos ver que a alegria do crente, ela é constante. Ela é uma alegria que não acaba. O versículo 1, que nós lemos, aliás, o versículo 2, o primeiro versículo foi lido, diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Então, Tiago aqui, ele está escrevendo a carta para as igrejas, para os irmãos que foram dispersos, que estão espalhados em determinadas áreas, aquelas igrejas que foram se formando, que mesmo dentro das dificuldades de cada região, tem grande gozo, porque, como nos dias atuais, nós temos as nossas dificuldades a nível de Brasil, mas a nível de Argentina, a nível de um outro país, as pessoas lá têm as suas dificuldades. Então, se nós puxarmos para os nossos dias, vamos ver que, como aquele povo estava disperso por várias regiões, nós aqui também temos
várias regiões, ou melhor dizendo, no Brasil, no próprio Brasil, nós vamos ter de estado para estado, muda as questões, muda a vivência do povo, muda o costume das pessoas, e ali as dificuldades surgem, são parecidas, mas são em ocasiões diferentes, mas mesmo assim a alegria é uma só, porque é Jesus Cristo a nossa alegria, certo? Então nós precisamos estar alegres, e essa alegria tem que ser constante, né? O salmista, quando ele escreveu lá os Salmos 4, especialmente o versículo 7, ele diz o seguinte, 4, versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicarem o trigo e o vinho. O salmista Davi, diante de um período de angústia, ele ora a Deus, esse salmo é um salmo de oração de Davi, e ali ele apresenta a Deus a sua alegria, porque estava vivendo tempos de angústia, tempos difíceis, e ele cita que a alegria dele é bem maior do que que as nações, quando o trigo e o vinho lhe é multiplicado. Ou seja, na época das colheitas de vinho, de trigo, lógico que é momento de todo mundo estar alegre. Quem está colhendo bastante vinho, quem está colhendo bastante trigo, era a hora de estarem alegres. Mas a alegria dele, mesmo dentro daquela situação que ele estava vivendo, aquela angústia, mas era maior porque ele tinha Deus no coração dele, e Deus alegrava o coração dele. A alegria dele não era de coisas terrenas, coisas essenciais, como aquelas que o povo estava vivendo, como aquela que o pessoal vivia, e ele descreve muito bem, então ele diz, a minha alegria é maior do que elas, porque a alegria dele vinha de Deus. Então, consequentemente, nós também, como servos do Senhor Jesus Cristo, salvo pelo sangue de Cristo, nós também temos a nossa alegria em Jesus Cristo, né? E também lá no Salmos 16, no verso 11, ele vai dizer o seguinte, faz-me ver as veredas da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então fazes-me ver as veredas da vida, na tua presença há fartura de alegria. Na presença de Deus, o salmista ele tinha fartura de alegria. Então, irmãos, essa é uma palavra que ela nos fortalece, é uma palavra que ela enche, transborda os nossos corações, porque estando como o salmista, ele descreve muito bem no Salmo 16, verso 11, que a presença de Deus enche ele de alegria, ou seja, ele transborda de alegria. Nós também precisamos transbordar de alegria, sermos alegres na presença do Senhor. Não desfalecermos diante das dificuldades, não desfalecer diante dos trabalhos que existem. Não podemos desfalecer, temos que estar trabalhando para a glória de Deus. Então, a alegria do crente é uma alegria incondicional, mas porque essa alegria porque a alegria do crente ela tem que ser constante, né? Então, diante das instabilidades da vida, ela tem que ser constante. Mas também, com alegria, o crente desenvolve a fé. Com alegria, trabalhando com alegria, vivendo com alegria, sentindo o poder de Deus transformando a sua vida com alegria, a fé vai aumentando, né? O versículo 3, ele vai nos dizer o seguinte, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, a prova da fé. Então, com alegria, o crente ele desenvolve a fé. Por quê? Porque ele vai fazer as coisas alegres, ele não vai se entristecer, ele não vai fazer de coração amargurado para simplesmente vou fazer para ganhar tal coisa. Ele vai fazer espontaneamente, ele vai fazer livremente, ele vai fazer o que tiver de fazer voluntariamente. Então, de todas as formas que ele fizer, com alegria, isso prova a sua fé e faz com que aumente a fé. Então, nós não podemos fazer as coisas angustiados ou para provar para alguém que nós somos melhores do que alguém, mas nós temos que fazer as coisas de uma forma que possamos agradar a Deus, não agradar os homens, não querer agradar nós mesmos, mas estarmos agradando a Deus, né? Porque nós precisamos realmente fazer as coisas com alegria, né? Fazer as coisas com tristeza, com o coração amargurado, com o coração preso,
para ganhar um privilégio de Deus. O privilégio de Deus nós já temos. As vantagens de Deus nós já temos, porque o Senhor já nos salvou, já nos deu a maior riqueza do mundo, né? Então, hoje nós somos gratos a Deus e temos que ser alegres, né? E viver nesse contexto, né? De estar cada dia buscando fazer as coisas com alegria para que a nossa fé venha aumentar e podermos assim estar trabalhando mais e mais para o Senhor. Lucas, quando ele estava escrevendo lá no capítulo 17, especial no versículo 5, Lucas 17, versículo 5, diz o seguinte: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. No momento em que aqueles homens foram advertidos, eles foram, sobre a questão dos escândalos que poderia surgir, ou que iriam surgir, não poderiam surgir, e que eles precisavam estar firmes. E quando Jesus fala tudo para eles, que passa lá uma lista de coisas que eles precisam ter cuidado com isso, com aquilo outro, então aí eles olham um para o outro e eles conseguem ver que realmente a situação não é fácil. Aí eles vão e falam: Senhor, disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Essa é uma oração que também devemos estar colocando diante de Deus. Senhor, acrescenta a minha fé, me dá paciência, me dá sabedoria, me dá entendimento. Quantas vezes a gente se prepara para falar alguma coisa ou fazer alguma coisa e Deus entra com a providência, e a gente não estiver bem atento, Ele nos impede de fazer, e se nós não estivermos atentos, nós vamos desobedecer a Deus fazendo. Eu acredito que isso já aconteceu com alguém, porque comigo já aconteceu, de eu projetar alguma coisa para fazer ou falar diante de algumas situações dessas da vida da gente, do dia a dia da gente, e chega num momento, a garganta trava e não sai aquilo que você queria dizer, sai outras coisas que você não estava nos seus planos, não estava no seu desejo. Isso é o que? Jesus, através do Espírito Santo, trabalhando na vida da gente para que nos acrescente a fé. Porque tem palavras que tem horas que não ajudam em nada. Mesmo que você se sinta com razão, mesmo que você se sinta com todo o direito, mas tem palavras que tem horas que elas não edificam, elas não ajudam em nada. Aí então o que é que vai acontecer? Deus entra com a providência e Ele conduz, desde que a pessoa esteja com a fé firmada no Senhor e busque a cada dia estar tentando crescer mais e mais na fé. O apóstolo Paulo também ele vai falar para nós lá em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9 e 10, o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, se nós não desfalecemos, nós vamos colher no tempo certo. Então, Paulo ele está tratando com a igreja e serve para nós entender isso, né, que não nos cansemos de fazer o bem, como ele começa no versículo 9. Não se cansar. Às vezes a gente se cansa rápido. E quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos ajudando. Fazer o bem é tido em algumas denominações como ato de bravura para alcançar a salvação. Mas quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que é necessário ser feito, porque nós estamos agora transformados. E um dos itens das pessoas que têm a sua vida transformada pelo sangue de Cristo é fazer o bem. Fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. Sabemos que nesses pontos aí, as pessoas acham que fazer o bem é simplesmente dar uma cesta básica. Sabemos que fazer o bem é muito mais do que isso. É orar pelo indivíduo, é pregar o evangelho para o indivíduo, é levar ele a conhecer Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Então, é por esse caminho que anda a questão do fazer o bem, que Paulo está chamando a atenção do povo de Gálatas. E fazendo isso, nós vamos ter a nossa fé firmada, nós vamos estar desenvolvendo, vamos estar com a nossa fé crescendo. Como os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé.
Então, é necessário termos a nossa fé aumentada a cada dia para poder enxergar melhor as coisas que Deus quer que nós devemos fazer a cada dia diante da obra dele. Né? Mas também nós precisamos entender, irmãos, que com alegria o crente é paciente em meio às tentações. Com alegria o crente ele é paciente em meio às tentações. O versículo 2 que nós lemos o texto de Tiago, diz o que? Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, ou seja, quando caídes em várias tentações. Então, ele está nos alertando para nós ter esse cuidado. E o versículo 4, a primeira parte do versículo diz, tenhais, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Então, tenhais a paciência, a sua obra perfeita. Então, se a nossa paciência, ela realmente está crescendo, ela está realmente se desenvolvendo diante de Deus, ou seja, no período, do momento das tentações, no momento das perseguições, digamos assim, no momento das tribulações, ela começa a se aperfeiçoar. E Paulo também, ele falou a respeito disso, quando nós lemos lá a carta de Romanos, especialmente o capítulo 12, o versículo 12, ele fala algo nesse sentido. Se nós dermos uma olhadinha rápida, ele diz o seguinte, alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, Paulo, como Tiago nos mostra que nós devemos sermos pacientes em meio às tribulações, em meio às tentações, em meio às dificuldades da vida. Paulo também, ele escreveu no mesmo sentido, falando aos romanos essa questão, alegrai-vos na esperança e sede pacientes nas tribulações. Se você espera o reino de Deus, se você espera realmente a hora de entrar no céu com alegria, sede paciente na tribulação. Porque as tribulações desse mundo, elas existem. Mas nós temos que ser pacientes para termos também discernimento, ou seja, com paciência, você consegue discernir, nós conseguimos discernir como sair daquela situação. Entendeu? Então, por falta de paciência, nós não vamos nem sempre sair da melhor forma possível. Então, para que a paciência realmente ela permaneça, ele diz o que? Perseverar na oração. Então, Paulo, ele fecha o versículo 12, perseverar na oração. Seja paciente, mas uma paciência orando. Porque orando, Deus vai dar a luz, Deus vai dar o discernimento, Deus vai dar o escape para que possamos sair livremente do problema que esteja existindo com maior tranquilidade. Porque o crente alegre, o crente que se alegra em todos os momentos, ele não tem dificuldade alguma. Por quê? Porque Jesus Cristo é a sua alegria. Jesus Cristo é quem realmente pode encher o coração. Lembra do versículo 7 do capítulo 4 de Salmos, do Salmos 4, que Davi fala que a alegria dele é maior do que quem está plantando muito vinho. No capítulo 16 também ele fala que a presença de Deus é o motivo da alegria dele. Então, semelhantemente nós. Então, o mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que está nos direcionando onde devemos ir, como devemos ir, da melhor forma possível. Mas não esquecer de fazer aquilo que Paulo nos alertou, perseverar na oração. Porque perseverando na oração, nós vamos conseguir nos desprender das questões desta vida. Porque são várias as questões dessa vida, os problemas dessa vida. Mas com Jesus Cristo, com a presença dele, em perseverança em oração a ele, clamando a ele, nós vamos conseguir viver uma vida alegre. Alegre não é aquela alegria falsa, não é a alegria verdadeira. Porque hoje nós temos uma falsa alegria nesse mundo. Aquela alegria que muitos têm
por um minuto, por uma noite, por uma semana, por um dia, enfim, até pelo ano ou pelo mês. Mas a alegria que vem de Cristo, ela é permanente em nossos corações. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um e tenham todos uma noite na presença do Senhor. Mas para encerrar, vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar confortando nossos corações, nos alegrando, Pai, a cada dia, a cada instante. E não deixa, Deus, que venhamos assim estar vivendo amargurado nem triste, que possamos ser alegres, Senhor, a cada dia. Abre, Pai, os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, para absorver a Tua palavra, Pai, e poder viver, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida das famílias da nossa igreja. Te oro agradecido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite na presença do nosso maravilhoso Mestre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque
posso crer.